Quis o Deus Todo-Poderoso, mediante a sua misteriosa vontade, depurar minha alma de uma explícita soberba que exibe-se em cada texto que recebo no santuário de minha consciência. Graças a Deus e através de alguns de seus filhos, tais como Sigmund Freud, Carl Jung, entre outros, podemos descobrir muito, não de Deus, mas de nossas inevitáveis projeções sobre Ele. Então notamos que muito mais da metade do que andamos dizendo sobre a natureza divina não passam de tolices infantis, oriundas do nosso nunca resolvido desamparo. Mas é assim que caminhamos e é assim que a vida é. Se eu permitisse que minha natureza real, o que verdadeiramente eu sou, tomasse a palavra e proclamasse meus sentimentos frente a diversas situações onde esse tema é tratado, então negaria a ação da graça de Deus que se revela como dádiva em mim e obrigatoriamente abortaria a missão dele em minha vida. Infelizmente não está em meu poder decidir sobre a minha história. E se um dia pedir a Deus que me deixasse em paz e que me deixasse ter paz, hoje, aos 60 anos, foi quando eu escrevi esse texto, há um ano atrás. Constatando que meu fervoroso pedido sequer foi considerado, tenho vivido uma lua de mel com o Criador até o dia que Ele desejar. Não é de hoje que Deus tem estragado a minha vida. Outro dia lembrei-me de uma curiosa brincadeira de infância. E essa lembrança me emocionou, ao mesmo tempo que lançou luz sobre o meu estranho destino. Eu tinha 10 anos de idade e, ao voltar do colégio com um amigo, sempre perguntava a ele se preferia ser rico de dinheiro ou rico da graça de Deus. Eu não sabia de onde vinha aquela brincadeira, mas ela simplesmente estava ali. O meu amigo demorava a responder, parecia querer pensar sobre o problema proposto, e eu não entendia o motivo dessa demora e da hesitação que eu via nele. Para mim era tão óbvio. Eu queria ser rico da graça de Deus. O dinheiro me parecia algo superficial frente à graça de Deus. Naquela ocasião, estava seguro de que essa era a maior riqueza que alguém poderia almejar. E eu não tinha ideia das consequências práticas desse desejo de criança. O que anos depois me fez entender a hesitação do meu amigo. Talvez ele soubesse. Uma das consequências mais terríveis de sentir-se rico da graça de Deus é tornar-se independente de Deus. Um paradoxo de difícil compreensão. É tornar-se maduro, assumindo a plenitude de sua própria vida. É olhar para o Pai com respeito, mas em simetria de olhares. Um pai amoroso não deseja que o filho fale com ele de cabeça baixa. Ele quer ver nos olhos do filho o amor que esse filho tem por ele. E também quer transmitir para esse filho o amor que ele tem por esse filho, ao olhar com ternura para ele. A submissão, portanto, a Deus é a negação nuclear do plano de Deus para a humanidade. E quem tiver compreensão para compreender, que compreenda. Não só estou ciente de que os donos de Deus discordam de minhas reflexões, como tenho ciência de que o que digo fere tão profundamente as suas convicções que outro comportamento não podem exibir, a não ser um certo tipo de ódio santo.
que denuncia aquele que ousa pensar e o classifica como herege. Ora, os livros sagrados são bons livros, ajudam, pois são como roteiros importantes que podem guiar o indivíduo no momento crucial de suas travessias. Mas é só isso que eles são. Se forem queimados ou rasgados, fora a falta de educação, nada acontecerá ao sagrado em si, ou àquele que é em si. Mas respeitáveis homens que batem no peito, alardeando Senhor, Senhor, se desesperariam, vertendo lágrimas sobre papéis rasgados e inúteis. Homens religiosos cristalizaram o sagrado por um simples motivo tão simples quanto torpe. São, em geral, preguiçosos. E como preguiçosos, se hospedam na jornada da alma dos outros, dos apóstolos, por exemplo, para negarem a sua própria saga pessoal e de seu casulo ficar apontando com os seus dedos encarquilhados de inveja a liberdade do irmão que ousa realizar em sua própria vida a vida de Deus, a alegria de Deus, a alegria do Deus vivo. Meus sentimentos frente àqueles que se apresentam como donos da palavra de Deus e que criticam o semelhante é de compaixão forçada. Sim, forçada porque, por mim mesmo, prazerosamente os faria engolir seu próprio veneno, cuja ação sobre a alma é a morte pela paralisação da palavra viva. Em geral, vejo-os como uma espécie de zumbis da espiritualidade. E tal como uma personalidade esquizoide, que quanto mais se auto-engana, mais afunda no seu próprio terror, assim, para mim, são esses homens que se perderam de Deus, acreditando tê-lo encontrado.